Você não precisa de igreja. O que significa essa expressão que eu quero lhe dizer? Eu quero lhe dizer o quê? Que Jesus Cristo, ele disse uma vez: destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. E aí, o que isso significa? O que isso significa com o que eu estou dizendo aqui? Que não precisa de igreja. Significa que as pessoas naquela época, a época de Jesus Cristo, elas estavam ainda muito apegadas ao templo em si, à igreja. E elas não seguiam, né, a Jesus Cristo, aos mandamentos. Então, quando você não precisa mais de uma igreja, quando você sabe que você pode encontrar o Pai, que é a consciência, que este agora, que este mindfulness, que é essa presença, através de si mesmo, você entende o porquê Jesus Cristo, ele disse que destruam este templo e eu construirei em 3 dias. É claro que isso é uma frase metafórica e é claro que também ele, se quisesse, né, ele destruiria aquele templo ali e reconstruiria de fato em 3 dias. Porque ele também andou sobre as águas, né? Ele fez vários milagres. Aí você vai me dizer, ah, mas ele é Jesus Cristo. Quem somos nós? Realmente, quem somos nós apegados à nossa própria mente, às nossas próprias identificações mentais? Mas quando começamos a transcender a mente, quando começamos a ir além, né, dos pensamentos, não se tornar um observador, criar uma distância, mas ir além, sabe? Entender que o que Jesus falava, né, é o que eu estou falando agora. E o que vários outros aí estão falando também, profetas reencarnados, né? Não estou dizendo que eu sou um profeta, eu estou muito longe disso. Sou apenas um cara no meio do mato gravando reflexões. Mas perceba que essa presença que eu falo aqui, esse mindfulness, é o que Jesus praticava. Ele praticava você encontrar a presença, né? Encontrar o agora. Se você ler as cartas de Cristo, você vai perceber isso que eu estou dizendo agora. Este poder, essa presença, você confiar nisso. Tem pessoas que ficam durante um certo tempo, né, nesse estado de puro fluxo natural, que elas confiam, né, que elas se tornam tão unificadas com o próprio eu, não o ego, mas o eu, e elas se ligam ao Pai, né, à fonte suprema. Tem vários nomes. E elas vivem nesse estado durante algum certo tempo. E elas percebem um poder mensurável, né? Elas percebem uma alegria, pode também ser chamado de criança interior. Então, elas percebem isso, mas o poder, quando ele é concedido, né, a Deus, quer dizer, quando o poder ele é concedido ao homem, com permissão de Deus, o homem, ele fica com o ego inflado. Então, ele começa, né, a inflar tanto o ego e esquece desse estado, dessa presença, deste agora. E você não precisar de uma igreja para ter isso, é a mais pura realidade. Porque as igrejas em si, cara, elas estão domadas, né? Elas estão domadas pelas trevas. A maioria. Os pastores, eles estão fanáticos. Eles não aceitam nada, né? Que não sejam, né? O que está na Bíblia. E às vezes, eles nem interpretam direito, né? O que estão lendo, né? Referente à Bíblia. Eles nem sabem do que estão dizendo. Por exemplo, eles acham que talvez Deus seja um senhor, Deus seja um velho ali, ou que Deus mesmo é Jesus Cristo. Quando eu digo aqui que vós sois deuses, quando Jesus Cristo também ele fala vós sois deuses, ele está dizendo que quando você fica em presença, em mindfulness, neste momento você se unificou à fonte, você se unificou a Deus. E você se unificar durante algum certo tempo e depois perder essa conexão, significa que você deixou de se unificar a Deus. Você deixou de ser Deus, sabe? E as pessoas não aceitam isso.
os que têm um ego inflado, porque eles estão domados pela própria mente, sabe? Eles estão domados, mas através das palavras de Jesus Cristo e de vários outros aí, nós vamos transcender cada vez mais o nosso próprio ego. Nós vamos ir além das máscaras, nós vamos ir além dos seres das trevas, né? Que eles falam, né, o que nós estamos falando agora. Utilizam, né, de palavras mansas, de reflexões, de filosofias, mas tudo ali para mandar, né, comandos hipnóticos e desgraçar com a sua vida. Eles estudam, né, comportamentos, né? Eles estudam linguagem corporal, expressões faciais. Eles têm, né, um desenvolvimento pessoal, mas é totalmente ligado pelas trevas. E como que você vai perceber isso? Bom, eu já disse aqui que você não precisa de igreja. E só para eu dizer que as igrejas elas já estão sendo domadas, né, pelas trevas. Cara, você já tem um insight, você já percebe um tipo de comportamento, uma energia. Então perceba bem a energia, né, que as igrejas estão emitindo, esses pastores, etc. É uma energia de fanatismo. Então já é um insight, já é uma ideia para você se ligar. É assim que você vai percebendo. Então você vai percebendo também que o fanatismo, né, ele é muito prejudicial. E o fanatismo acontece por quê? Porque a pessoa se voltou contra o ego. Quer dizer, a pessoa se voltou novamente ao ego. Se ela ir contra o ego, não matar o ego, mas ir contra o ego, a pessoa ela tem um distanciamento positivo e não negativo da própria mente. E aí o que acontece? Não que ela vai parar de pensar, o que, sei lá, não. Ela vai ficar mais feliz, vai tomar decisões melhores, vai saber qual o seu planejamento reencarnatório aqui e vai executar com perfeição, ou tentando executar com perfeição. Mas o que acontece, né? O que acontece é que as pessoas, elas querem fazer tudo por agora, né? Elas querem ter muitos sonhos, elas querem isso, elas querem aquilo. Mas às vezes nós não estamos programados para fazer essa parada, sabe? A nossa missão é o que nós queremos. É por isso que devemos fazer a vontade de Deus, a vontade deste fluxo que eu estou dizendo aqui. É por isso que algumas pessoas, elas se desviam no caminho, sabe? Elas estão ali focadas, elas estão focadas no mindfulness, neste fluxo natural, nessa presença. Mas aí, o poder de Deus, né? Que é atribuído ao homem, ou seja, essa presença, essa alegria, essa prosperidade, vem a satisfação, vem tudo. E o homem, ele não se controla. O ego é mais forte, e aí começa a fazer coisas que estão em contraponto, né, a este fluxo natural. A pessoa deixa de estar em presença, deixa de estar em mindfulness, ou seja, deixa de estar em comunhão com Deus, né? Isso se vale para pastores, né, de todas as religiões, sabe? Por quê? Porque a pessoa deixou de estar nessa presença, nesse fluxo, de sentir essa energia, sabe? Porque quando eu digo aqui que você se concentra na sua respiração e você percebe também este fluxo natural, essa presença, eu posso também dizer outras vertentes, ou seja, eu posso dizer que você, olhando para um céu, olhando para um pôr do sol e contemplando este pôr do sol, este céu, você também está se unificando ao todo, a Deus. Então, se concentrar na respiração e olhar para um céu, vai levar ao mesmo caminho, sabe? Que é essa presença, que é este fluxo natural, que é este todo, que é este Deus. Cara, e para isso, você não precisa de igreja, sabe? Você não precisa. E agora eu quero que você pense um pouco comigo e perceba que quando o conhecimento novo vem, ou seja, quando espíritos, né, por exemplo, Jesus Cristo, naquela época desceu aqui nessa terra, ou seja, ele reencarnou aqui. Os judeus, né, não aceitaram, os judeus ortodoxos não aceitaram. Não acreditavam que ele era o Messias, sabe? Não acreditaram. E o que é Messias? Messias é
uma pessoa, né, que vai ter uma missão, né, que vai salvar um certo tipo de gente. Vamos supor, tem messias que são a nível planetário, ou seja, a nível mundial. Tem messias que são a nível de país. Então, cara, com aquela visão ortodoxa, com aquele fanatismo religioso, os judeus, né, por exemplo, eles não aceitaram que Jesus Cristo teria um Messias. Não aceitaram. E se eu te disser que existem Messias reencarnados hoje em dia? Que já encarnaram vários Messias, né? Não a nível de Jesus Cristo, mas talvez próximo. Talvez Messias a nível planetário está reencarnado hoje em dia, né? Talvez a nível de cidade. Talvez um Messias a nível de bairro, ou seja, uma pessoa que nasce para, por exemplo, Chico Xavier, né? Para propagar o Espiritismo. Então, cada um de nós podemos se tornar Messias. E você percebendo isso, você vai além do fanatismo, sabe? Ah, não sei o quê, só Jesus Cristo que pode, Ele é Deus. Essa visão te afasta de Deus, você percebe a cegueira que você está. Naquela época, Jesus Cristo tinha que falar, né, que o Deus, né, Jeová, que os judeus estavam adorando, né? Porque naquela época, os judeus, eles acreditavam muito, né, em um Deus vingativo, né? Em um Deus que vai castigar. Mas quando você está em presença, em mindfulness, quando você segue esse fluxo natural, você percebe que não existe castigo, só existe causa e consequência. Jesus já falava isso, né? Dessa crença, né? De Deus castiga, porque você está assim porque Deus te castigou. Não, você está assim porque você escolheu. Talvez você não sabe, mas você nasce, né? Você nasce e morre várias vezes. E o seu karma aqui nessa terra, ele não pode ser dessa vida, né? Pode ser de outra vida. Então, os conhecimentos, né, que nós vamos cada vez mais aprendendo, né, que não ficamos fanáticos, né, em relação a somente a Bíblia, por exemplo, nós vamos entendendo várias coisas. E com esses conhecimentos que eu estou dizendo aqui, quem tem mente aberta, quem está nessa frequência, neste fluxo natural, já sacaram que não precisa de igreja. Por quê? Porque as igrejas ali ficam fanáticas naquele livro, né, da Bíblia. Dizem as mesmas coisas de sempre, desde tempos passados. Repetem as mesmas coisas. E ainda tem um fanatismo em relação a Jesus Cristo. Não entende outras culturas, né? Não. Só querem focar naquilo. Não expande para outros conhecimentos. Como que você vai buscar o reino de Deus, né? Dessa maneira? Você pode sim estar melhor, sei lá, uma pessoa que vem da vida errada. Sei lá, uma pessoa que é envolvida com várias coisas ruins. E ela vai para a igreja, talvez ela melhore um pouco. Mas você percebe que você precisa ir muito além disso? Um viciado, por exemplo, ele vai para a igreja, me libertei para a igreja, beleza. Mas você precisa ir além disso, né? Sabe? Para mim, uma pessoa que vai para a igreja e se liberta de um vício, é porque essa pessoa está muito no fundo do poço, sabe? Ela está muito assim, nossa, para ela precisar ir para a igreja para se libertar de um vício, né? Seja qual for, veio da vida errada, essa pessoa está muito assim, distante da evolução, sabe? Está engateando. E com esses conhecimentos, né, que eu estou dizendo aqui, a igreja tem seus pontos positivos, né? Eu não estou dizendo que, sei lá, para acabar com as igrejas, não. Só sei que isso vai acontecer de forma natural, ou seja, vai chegar um momento que este planeta aqui não vai precisar mais de templos, de religiões, sabe? Por quê? Porque vai evoluir. A tecnologia está aí. E se a humanidade evoluir junto com a tecnologia, vai acontecer muitas coisas boas, ou seja, por exemplo, ETs, né, vão descer aqui, vão trazer mais e mais curas, né, para várias doenças. Vocês vão poder viajar para outros países, né, de maneiras assim que vão ser fáceis para todos, né?
habilidades, né? Tipo, habilidades paranormais vão começar a existir, ou seja, vai evoluindo. Se você, por exemplo, pega uma humanidade deste planeta Terra, sabe? Uma humanidade, e explica para elas isso que eu estou te explicando aqui, vão te chamar de louco, vão te chamar isso e aquilo. Ou seja, da mesma forma que chamaram Jesus Cristo de louco, né? Quando dizia, né, que ele era o Messias, né? Quando ele dizia que ele era o Messias. Porque naquela época, cara, era difícil ter alguém assim que estivesse em sintonia, né, com Deus, com essa presença. Então, naquela época, ele era o Messias de fato, sabe? E aí, talvez as pessoas que tinham, né, talvez João Evangelista, né, que tinha uma conexão talvez com Deus, e outros, né, profetas, né, que vêm, né, talvez o Elias, né, que vem profetizando, né, o Messias, né, Jesus Cristo. Você percebe que existem níveis de evolução, ou seja, Jesus Cristo, ele é o mais evoluído aqui do planeta Terra. Mas isso não significa que nós devemos idolatrá-lo, porque quando nós idolatramos alguém, primeiro, nós ficamos muito atrasados em relação a nós mesmos. Nós nem evoluímos, né? Nós nem evoluímos. Ficamos sempre reencarnando em planetas primitivos e naquela mesma identificação com a mente. Não aproveitamos o agora, ou seja, não ficamos em presença, não estamos em sintonia com nada e ficamos sempre identificados com os nossos próprios pensamentos, né? Com religiões que não fazem nenhum sentido, que são apenas masturbação mental. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até os próximos conteúdos. Não se esqueça, se inscreva aí para acompanhar as próximas reflexões.